Imprensa de Aracati, o empastelamento do jornal A Região. Artigo escrito por Antero Pereira Filho e publicado pelo Grupo Lua Cheia em 7 de novembro de 2015. A história do empastelamento do jornal A Região é um indício da intolerância política à liberdade de expressão no início do século XX, em Aracati, Ceará. Pessoas que vinham da missa da madrugada na Igreja do Rosário encontraram uma pequena banda de músicos. Regida pelo maestro João Gomes, a charanga executava festivos dobrados, acompanhados por um fogueteiro papocando foguetes, soltando girândolas que espocavam no ar, acordando a cidade que ainda adormecia. Acompanhados pelo olhar dos curiosos e a admiração dos transeuntes, a banda de músicos se dirigia garbosa à Rua do Comércio, número 148, atual Rua Coronel Alexanzito, número 723, onde ficavam localizadas as oficinas do jornal A Região vizinho à residência de seu proprietário e principal redator Ezequiel da Silva Menezes. Um grupo de amigos e admiradores resolveu, no dia do 4º aniversário do jornal A Região, 16 de março de 1928, sexta-feira, fazer uma homenagem ao hebdomadário e ao seu proprietário promovendo uma alvorada festiva. A notificação, ainda desordenado pelo impacto da agradável surpresa patrocinada pelos amigos, Ezequiel Menezes, às 7 horas, abria as portas da sede do jornal, quando foi abordado por um fiscal da prefeitura, conforme diálogo a seguir, abre aspas, o senhor está multado. Eu? Sim, o senhor mesmo. E por quê? Diga-me, por favor. Porque não pode perturbar o sossego público. O Código de Posturas, no artigo 72, proíbe o uso de bombas na cidade, salvo em legítima defesa. Não sabia, e isto aqui é tão comum. Não tem desculpa. Lei é lei. Mas, eu entrei nisto como Pilatos no credo. Foram os amigos. Diga isso ao prefeito. Não tem conversa. Pague. Diga, quanto é a multa? 15.000 réis. Só? Extraia o recibo. Fecha aspas. Ora, numa cidade com 4.000 habitantes um assunto dessa natureza foi motivo para muitas discussões. Naquele mesmo dia, 16 de março de 1928, às 19h30, foi realizada uma sessão extraordinária do Centro Cultural da Mocidade, em homenagem ao jornal A Região, que naquele tempo era o único jornal que existia em toda a região jaguaribana. Estavam presentes nessa sessão as pessoas de maior grado da sociedade aracatiense. As expectativas pela edição do próximo número do jornal A Região eram preocupantes. A população de Aracati aguardava ansiosa a resposta que o jornal daria à arbitrariedade cometida contra seu diretor e à represália que viria, com certeza, caso o jornal fizesse críticas ao poder municipal a cuja frente se encontrava o coronel Alexanzito Costa Lima. A depender da nota, a divergência poderia evoluir para uma polêmica de cunho político. A edição do jornal do dia 25 de março de 1928, domingo, começou a circular tradicionalmente muito cedo aquela manhã. O diálogo entre o fiscal da prefeitura e Ezequiel Menezes foi reproduzido pelo jornal A Região. Nesse dia, foi publicada uma coluna com o título Respingos. O texto foi assinado por Vila Vargas, naturalmente um pseudônimo, pois era carregado de sarcasmo e ironia. A nota publicada. Na mesma edição o jornal publicou ainda uma nota na segunda página com o título A Multa, que declarava, abre aspas, não é literatura. É verdade. A Região, no dia do seu 4º aniversário, logo pela manhã cedo, recebeu o primeiro prêmio de seu grande esforço. Os nossos amigos, querendo demonstrar as suas simpatias, levaram a efeito uma alvorada à porta de nossa redação. Uma charanga e o espocar de 21 tiros de bombas foi o anúncio estrepitoso que alertou a população naquele dia de glórias. Mal refeitos da surpresa ainda não completa a distribuição do jornal, foi-nos imposta a multa de 15.000 réis. Dizia-se que essa imposição provinha da infração de um código de posturas, aqui em vigor. Foi-nos muito agradável essa notícia, porque não sabíamos que aquele espécimen de lei colonial valia alguma coisa. E tanto estávamos convencidos de que o tal código não vigorava, que víamos as bombas e foguetões estrugirem por qualquer motivo ou sem ele. Aniversários de chefes políticos, prefeitos,
delegados, subdelegados, etc. Vitórias eleitorais, visitas de clubes de futebol, piqueniques, farras, bumba meu boi, fandangos, pastorinhas, congos, e até sessões do cinema pertencente ao irmão do detentor do poder executivo local, são sempre aqui anunciados e festejados por bombas e foguetões. Entretanto, ninguém fora até agora multado. Coube a nós esta honra e esta glória. Ademais, pagando a multa da infração cometida por nossos amigos, cumprimos um dever patriótico. A prefeitura está tão pobrezinha, apesar dos 110 contos de arrecadação no ano passado. Fecha aspas. Ezequiel Menezes, ao receber das mãos do funcionário da prefeitura, Zé de Deus, o recibo da multa dos 15 mil réis, comentou, abre aspas, paguei 15 mil réis e fiquei a pensar que em outubro do ano passado, o meu filho mais velho adoeceu em consequência do susto que lhe causou o estampido de bombas e foguetões queimados por ocasião do natalício de um grande da terra. Entretanto, ninguém foi multado, fecha aspas. O empastelamento. Às 3 horas da tarde desse mesmo dia, 25 de março, domingo, o silêncio da tarde dominava a cidade modorrenta, quando alguém bateu palmas à porta da residência de Ezequiel Menezes, vizinha à tipografia que publicava a região. Como fazia sempre aos domingos, Ezequiel reservava a tarde para descansar numa rede que mantinha sempre armada numa área ventilada ao fundo da casa. Estava dormindo o diretor do jornal quando sua mulher foi acordá-lo, pois havia um senhor que ela não reconheceu, querendo falar com ele. Depois de se compor, Ezequiel foi até a porta atender quem o procurava. Ao reconhecer Raimundo Maia, pessoa com quem mantinha certa relação, convidou-o para entrar. Este recusou e disse que estava ali para adquirir um exemplar de A Região daquele dia. Ezequiel voltou ao interior da sua residência para pegar as chaves da tipografia e, seguido de Raimundo Maia, abriu a redação, passando depois para as oficinas onde estavam colecionados os jornais daquele domingo. Retirando um jornal da coleção, Ezequiel passou às mãos de Raimundo Maia, que, examinando atentamente o jornal por inteiro, percorrendo todos os artigos, levantou a vista, encarando Ezequiel, declarou, abre aspas, me disseram que havia aqui alguma coisa contra mim e Alexandrito. Fecha aspas. Em resposta disse Ezequiel, abre aspas, não, nada existe publicado no jornal nesse sentido, fecha aspas. Com o jornal aberto sobre uma banca da redação para um exame mais detalhado do que tinha sido publicado, Raimundo Maia, ao lado de Ezequiel, também debruçado sobre a mesma banca, rasgou um pedaço do jornal, o trecho onde estava publicada a história da multa, dizendo calmamente que ia levar para mostrar aos amigos. Ingenuamente Ezequiel disse que não era preciso rasgar o jornal, que ele poderia levá-lo, ao que Raimundo Maia respondeu dizendo que só carecia daquilo mesmo. Considerando ter atendido ao pedido do visitante inoportuno, Ezequiel então se dirigiu para a saída da redação do jornal quando Raimundo Maia, que vinha um pouco atrás, passou à sua frente cortando-lhe o caminho, impedindo sua saída. Raimundo Maia, furioso e ameaçador, esbravejou, mostrando o pedaço do papel do jornal todo amassado, em tom ameaçador disse, abre aspas, você agora vai engolir isto, fecha aspas. Ezequiel Menezes, homem pacato, manteve a calma diante da covarde agressão, censurando o gesto de violência que estava sofrendo. Nesse instante, Raimundo Maia então se dirigiu à porta de saída e, introduzindo 2 dedos à boca, soltou estridente assobio. Compreendendo que aquele sinal era uma senha para um ataque criminoso e premeditado, Ezequiel, sem condições de defesa, procurou fugir daquele local da maneira que pôde, tendo Raimundo Maia ao seu encalço vociferando, abre aspas, não corra que morre, não corra que morre, fecha aspas. Ezequiel conseguiu sair da tipografia do jornal e entrou correndo em sua residência, o sobrado vizinho. Por não ter a agilidade do seu agressor, ao chegar ao corredor de sua casa foi agarrado por Maia, que sacando um punhal tentou golpeá-lo com intenção de matá-lo. Nesse exato instante, desesperada, chegou a esposa do Ezequiel e agarrou Raimundo Maia pelo pescoço, obrigando-o a desviar o golpe que desferira. Atendendo ao chamado pelo assobio do chefe, entram de sobrado adentro os comparsas de Raimundo Maia. Domingos Narciso, Joaquim Monteiro Filho, Manuel Pilão e João de Dodô. O chefe,
no afã de pegar o Ezequiel, que tentava de toda maneira escapar, ao avistar os seus comandados determinou aos gritos, abre aspas, é para meter o pau, é para meter o pau, fecha aspas. Domingos Narciso levantou então um grosso cacete que trazia na mão e partiu para cima de Ezequiel, que acuado diante dos seus agressores, mesmo assim conseguiu escapar, forçando a passagem entre a parede do corredor e os móveis, chegando à porta de saída. Atravessando a rua às carreiras escondeu-se numa casa que ficava em frente a seu sobrado. A esposa de Ezequiel, seus filhos e sua mãe que permaneceram dentro do sobrado, numa dependência protegida dos atacantes, puderam ouvir a destruição da redação e das oficinas do jornal A Região. Tudo foi destruído. O prelo, os tipos, caixas, tudo isso entre os mais grossos palavrões que se podiam imaginar. A impunidade. Terminado o serviço, não de todo satisfeito com a missão cumprida, Raimundo Maia, que exercia o cargo de agente da Polícia Marítima há muito tempo em Aracati, dirigiu-se então para a frente do cinema do Sr. Durval Costa Lima, irmão do prefeito Coronel Alexanzito Costa Lima, onde se encontrava bastante gente, entre risadas e zombarias, relatou para todos os presentes o que acabará de consumar. Insatisfeito ainda com as ocorrências que havia praticado Raimundo Maia, quando se dirigia para sua residência, ao encontrar o cidadão João Gurgel Barbosa, a quem considerava adversário político, de revólver em punho chamou-o para brigar. Ao chegar à sua casa, que ficava em frente à residência do tabelião Ricardo Nunes de Deus, na Rua do Comércio, atual Rua Coronel Alexanzito, Raimundo Maia continuou com seus desaforos a todos que considerava como adversários. Um ano depois do empastelamento do jornal A Região, o seu editor e proprietário Ezequiel Menezes, através da edição do seu jornal já recomposto, do dia 25 de março de 1929, relatava sua indignação e revolta pelo episódio, abre aspas, um ano já se passou na ampulheta inexorável do tempo, que a população do Aracati presenciou, estupidificada. A mais revoltante e injustificável cena de selvageria, de quantas a notícia nos fastos desta terra, fecha aspas. O desabafo do jornalista se voltava contra o então delegado de polícia da época da invasão e destruição do seu jornal, que era delegado militar, o capitão de polícia Peregrino Montenegro, assim como também ao prefeito Alexanzito Costa Lima, a quem responsabilizava, abre aspas, por ter importado para o policiamento desta cidade o atrabiliário capitão Peregrino Montenegro, que mesmo tendo ciência do ocorrido e da atitude posterior do Raimundo Maia pelas ruas da cidade, nenhuma providência tomou. E concluiu, mas era assim infelizmente o que ocorria naquela época de horrores e perseguições com todos os que se recusavam ao papel de capachos, fecha aspas. Você ouviu, Imprensa de Aracati, o empastelamento do jornal A Região publicado pelo Grupo Lua Cheia em 7 de novembro de 2015.